Olá, meus monstrinhos, aqui quem fala é o Haddock Lobo, e eu já tinha feito traçado um objetivo para esse mês de outubro de fazer 31 vídeos com a temática de terror, não necessariamente vídeos assustadores, mas também sempre com essa temática. Mas primeiro que eu percebi que é um objetivo quase impossível para uma pessoa só fazer 31 curtas, 31 microcontos de terror, evitando ser repetitivo. Eu tentei evitar ao máximo ser repetitivo. Então, mas de qualquer forma, acabei fracassando no meu objetivo. Eu consegui fazer 17 até agora, eu acho. Então vou montar aí 14 conteúdos de terror para o mês de outubro de 2018. Então eu vou fazer uma lista de indicações, de sugestões de conteúdos, de coisas, de informações para vocês que querem saber mais sobre terror em geral. Mas é uma lista com coisas que sejam... eu acho que são muito interessantes, coisas que eu gosto e que também influenciaram na hora que eu fui fazendo meus curtas, de alguma forma, direta ou indiretamente. A primeira indicação é a dança macabra. Dança macabra foi um movimento literário, artístico do final da Idade Média que tinha como uma premissa que a morte a todos une. Não importa se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa pobre, se você é honesto, se você é um pilantra. A morte vai encontrar a todos. E nas obras de arte, nas pinturas que você encontra nesse período da dança macabra, você vê sempre que a morte é representada como uma caveira, como um esqueleto. Só que, mesmo assim, você vê o interessante que o esqueleto que está ao lado dos jovens costuma ser um pouco mais, colocar de forma um pouco mais agressiva do que o esqueleto que está do lado de um velho, por exemplo. Porque o jovem costuma negar a morte, enquanto os velhos já são mais propensos a aceitá-la. Então você vê que a relação das pessoas é diferente, mesmo num quadro só. Tipo, é uma mensagem que é passada só com a forma que a pintura é feita. Não precisa de texto, não precisa de quadro. Você vê e você entende essa mensagem. A segunda recomendação é as obras do H.R. Giger. O H.R. Giger, ele é um designer, eu sempre confundo se o nome dele é Ginger ou se ele é Geiger, eu sempre confundo, eu não sei, então vou falar Ginger porque eu acho mais fácil falar dessa vez. Se você for procurar, o Giger é um cara que tem muita influência, principalmente em filmes de terror de sci-fi, com alienígenas. Ele esteve envolvido também com o design do Alien, da série Alien do Passageiro e demais. E ele tem aquela coisa de misturar uma coisa de terror com sexo. Você vê que a mitologia, a arte que ele cria tem toda essas duas informações. Não um sexo pelo prazer, mas o sexo pelo terror mesmo. Como o terror do estupro, por exemplo, que é muito bem representado no filme do Alien, com aquele alienígena que parece uma vagina que estupra as pessoas e depois põe um ovo dentro delas. O próprio Alien tem a forma de um pênis alienígena gigante. É uma coisa ele colocado de uma forma totalmente aterrorizante. Tem diversas imagens que você encontra que dá pra ver que é uma coisa violenta, mesmo sendo sexual. Porque existe um terror muito grande no sexo quando ele não é feito com amor. O próprio representação máxima disso é o estupro, né? Eu acho que tem pouca coisa que esteja mais aterrorizante para uma pessoa, principalmente para mulheres, do que ser estuprado. Então, é uma coisa que é bem claro entender, porque é um tema que dá para misturar muito com o terror. A próxima é a arquitetura gótica. A arquitetura gótica, ela vem também depois da fase medieval, que é uma arquitetura muito lembrada pela sua ligação com a igreja, né? pelo santo, pelas coisas que são santificadas. E nada é melhor para o terror do que profanar o sagrado. Se você quiser fazer essa inversão de valores e você trazer esse clima, essa ambientação, trocando o que é santo pelo que é profano. Isso dá muitas ideias, dá muitas inspirações que você pode procurar. E principalmente igrejas têm um perfil que
é tão... As igrejas góticas, elas são feitas para serem gigantescas. E elas são tão grandes que chega a ser opressor o tamanho que elas têm. Então eu acho bastante interessante vocês pesquisarem sobre a arquitetura gótica em geral. Pegando aqui minha colinha que está bem longe. O barroco. Barroco também é outro movimento artístico que tem muito a ver com a santidade, que é essa briga do bem contra o mal, representando Deus e o diabo. E é outra figura que traz muita inspiração também, assim como a arquitetura gótica, de como você contrapor uma coisa com a outra, de você buscar inspirações. Inclusive, a própria música barroca também tem algo que você consegue ouvir e você consegue, pelo menos eu ouvindo, gerar essa ambientação um pouco tenebrosa na cabeça, que é uma coisa que eu acho bastante legal. Goya. Francisco de Goya e Lucientes. Goya foi um pintor, ele fez diversas obras, acho que ele foi escultor também, só que eu não lembro, tem uma escultura dele. Mas a pintura dele é muito forte. Uma das pinturas que mais importantes, mais impactantes do Goya é Saturno e seus filhos, onde ele está literalmente comendo um dos seus filhos. E a forma que ele representa esse ato de Saturno estar comendo os filhos é uma forma bastante grotesca e, inclusive, você vai conseguir olhar as imagens do Goya e ver que vários filmes já buscaram uma coisinha ou outra e colocaram ali em referência às pinturas do Goya. Inclusive é bom lembrar que cinema pega muito da pintura, cinema pega muito das artes plásticas em geral, e muitas cenas, muitos quadros, muitos frames são feitos inspirados em pinturas de artistas, às vezes contemporâneos até, mas geralmente artistas um pouco mais antigos. Tanto pela sua beleza na arte, quanto pela mensagem que o quadro passa, e é possível retratar também no filme. Passando um pouquinho pelos jogos, eu quero recomendar como uma obra de videogame que eu acho que combina muito com o Halloween, o jogo Don't Starve da Clay. Don't Starve é um jogo de sobrevivência onde você acorda num local diferente, você tem que craftar, você tem que produzir itens para você ir se virando e tentar sobreviver o maior tempo possível. Mas ele tem toda uma estética e matemática que você leva em consideração, e que ele é feito como se fosse, primeiro, ele lembra muito uma peça de teatro feita por desenhos animados, por causa da estética dele, que é um pouco Tim Burton, por exemplo. E ele tem esse subtexto, essa subtrama de terrores. Então, quando você está no escuro, se você está com escuro com uma luz fraca, você perde a sanidade. Se você está no escuro total, uma ameaça que você nunca vê te ataca, e você, 2 ataques ou 3, você morre, e o próprio escuro te mata. O escuro que é um personagem literalmente no jogo. E a sanidade é tratada de uma forma que quanto menos sanidade você tem, mais ameaças você encontra. Algumas criaturas mudam de figuras, ficam diferentes. Em certo momento, os pesadelos que você enxerga começam a te atacar também. Então, é uma coisa que é da mecânica do jogo que eu acho muito legal. E combina muito com esse cenário de Halloween, porque é um cenário que envolve medos, né? Então é muito próprio dos pesadelos, os medos. E já que eu falei a palavra Halloween, eu quero também falar do filme Halloween, de 1968, que tem agora uma continuação no cinema, que acabou de sair, acabou de estrear, estreou faz poucos dias, que é uma continuação direta do primeiro filme. Mas você pode assistir o filme, tem um dos últimos vídeos que eu fiz com a minha irmã, foi um review desse filme. E o Halloween é um filme que que é um filme simples, um filme barato, um filme baixo orçamento, mas é um dos filmes mais importantes da história do cinema, porque é um filme que tem diversas coisas que foram muito reutilizadas depois, como o slasher, que é o Stalker, a importância da trilha sonora, diversas coisas. E é um filme espetacular até hoje. É um filme que envelheceu muito bem, porque o diretor, o John Carpenter, se não me engano,
Ele soube trabalhar muito bem com o pouco dinheiro que ele tinha. Então, algumas cenas, inclusive, são feitas só porque ele tinha pouco dinheiro. E a figura da máscara do Halloween, que é aquela máscara do William Shatner, pintada de branco, é um ícone, é um dos maiores ícones do cinema de terror até hoje. Ainda na vibe cinematográfica, quero falar do filme Evil Dead, do Sam Raimi. E também a continuação, que não é a continuação, é praticamente um remake do filme anterior, de 82, que é outro filme que é feito com baixíssimo orçamento. E essa é uma coisa que eu acho muito legal nos cinemas de terror, são filmes que geralmente são feitos com pouco orçamento e tem muita criatividade dos produtores, dos atores, dos diretores, embora muitas vezes a atuação não seja exatamente a melhor coisa do mundo. Mas as ideias colocadas e como são postas do filme que geram essas obras espetaculares. Uma das cenas iniciais do filme do Evil Dead é aquela cena que a gente assume que é o mal andando, que a gente tem uma câmera em primeira pessoa andando pela floresta. Nós vemos uma cena que até hoje é referenciada, e é uma cena que foi feita com duas pessoas segurando uma tábua, uma de cada lado, a câmera ali em cima da tábua, e, tipo, os dois ficavam andando, meio balançando um pouquinho para não ficar reto o tempo todo, e fizeram uma das cenas que tipo, tá até hoje, que é referenciada. Além de outras cenas icônicas também, como por exemplo da árvore atacando a moça na floresta. Tipo, é uma cena muito, muito forte, muito impactante. Agora vindo para um filme mais recente, The Void, de 2016, é um filme independente feito com auxílio essa economia, esse novo tipo de economia, que é a economia colaborativa, né? Acho que foi feito pelo Kickstarter, não tenho certeza se foi o Kickstarter, mas algum desses serviços. Que é um filme baseado nas obras de H.P. Lovecraft, que é um gênio do horror. É um tipo de gênio que morreu sem ser reconhecido, e só depois que ele morreu que ele começou a ter algum reconhecimento, infelizmente. Mas os mitos de Lovecraft, os seus contos, são tenebrosos do bom sentido do terror, e falam de horrores que são difíceis de se abordar no filme, porque muito de Lovecraft tem a ver com o medo da inconsciente, né? O medo que você não tem algo para você ver ali. Por exemplo, tem uma história do Lovecraft que o personagem principal é o Houdini, aquele mestre de fugas, e todo o terror dele se passa num ambiente onde ele não está enxergando nada. Ele sente que ele foi atacado por alguma coisa, não sabe o que é, e luta para sobreviver num ambiente onde ele está completamente sem recurso nenhum. E é uma das histórias bastante interessantes que ele conta. E o The Void passa bem esse sentimento, cria essa tensão. E não demora para começar a ficarem acontecendo coisas estranhas. É muito rápido, é um filme que tem um ritmo bem interessante e é um filme curto. E quando você termina o filme, você termina cansado, porque é tanta coisa que acontece que você fica desgastado com aquele filme. É espetacular e não parece ser um filme baixo orçamento. Não parece mesmo. Parece que foi feito, que saiu no... Assim, na verdade, é um filme que eu assisti, eu fiquei me perguntando por que não tinha saído no cinema. Até eu fui ver o orçamento dele, que foi de $80 mil, foi bem pouquinho. Acho que 30 mil, foi bem pouquinho. Mas assim, foi um filme espetacular. Agora, partindo para o mundo dos animes, eu tenho recomendações que estão disponíveis no Crunchyroll. Pelo menos duas delas eu vejo no Crunchyroll, a terceira não tenho certeza. Primeiro é o Mundo de Amizukan. O Mundo de Amizukan é uma série de pequenas histórias contadas com uma narração. Elas são quase sempre com desenhos sem animação, na verdade. São desenhos estáticos. Meio que lembrando ali o que era feito pela Marvel antigamente, o primeiro desenho do Thor. Mas as histórias têm geralmente lá 5, 6 minutos, são histórias bem curtinhas, com esses contos de terror. E são contos tenebrosos, assim, tipo... Tem história para tudo quanto é tipo de... para tudo quanto é gosto. Tem história de invasão alienígena, tem de robôs,
todos são cenários de terror que eu acho que é muito interessante você ver a forma como eles foram abordados. O próximo, que é o Junji Ito Collection. Junji Ito é um mangaka japonês muito especializado no terror. Ele, por exemplo, fez aquela história do Uzumaki, que é muito popular, muito conhecido. E são vários contos do Junji Ito animados, feitos em desenho animado. Assim, a animação é um pouco econômica, não é uma animação tão bonita, mas combina muito com o terror do personagem, das histórias, dos personagens. Então ela é esquisita de propósito, em muitos aspectos. E cada episódio tem 2 histórias. Você não precisa, é uma antologia, você não precisa ver o primeiro episódio para você assistir o segundo. São separados. Alguns personagens acabam se repetindo com o tempo, mesmo assim você pode não ver um e ver o outro sem problema nenhum. O terceiro anime, Another, de 2012, é um anime que tem uma temporada só. Ele se fecha nessa história, onde um garoto ele se muda para a cidade e se matricula no colégio daquela cidade e faz amizade com uma criança, com uma menina, só que ninguém interage com essa menina, ninguém sabe, e ele não sabe por quê. Então, uma parte da história se baseia em você, junto com ele, tentar descobrir por que ninguém interage com ela, o que está acontecendo. Porque dá a impressão, até certo ponto, que ele está louco. Tem tanta loucura que eu babei aqui. Que ele está louco e só ele enxerga essa menina. Mas existe um mistério ainda maior do que isso. Essa menina realmente existe e existe um motivo para ninguém falar com ela, que é ainda mais tenebroso do que a ideia do que o cara está enlouquecendo. É um anime bastante bem legal. Tem uma das mortes, vários personagens morrem na história. Tem a morte pelo guarda-chuva, que é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi na vida. Você nunca imagina que um guarda-chuva seja uma coisa tão fatal. Voltando agora para o cinema, eu quero recomendar o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, do Zé do Caixão, um filme nacional de 64, que é uma das maiores obras do cinema de gênero brasileiro. Ele é importante, inclusive, é referenciado no mundo inteiro. O Zé do Caixão é reconhecido no mundo como grande produtor. Mesmo sendo uma pessoa que não tinha conhecimento técnico ou acadêmico, o Zé do Caixão, ele fazia as coisas, ele aprendeu na raça, aprendeu na prática. Inclusive, técnicas que ele aprendeu são ensinadas depois. E é um cara que nunca teve dinheiro, mas ele sempre teve muita disposição. E por fazer o que ele fez, sem condições, ele é um herói. E ele é um gênio mesmo. O filme fala sobre o Zé do Caixão, o personagem do Mujica, que ele é o dono de uma funerária. Só que ele é um cara... na verdade, ele é ateu, ele não é satanista, ele é ateu. Ele não dá valor a nada além do sangue. Então o único objetivo que ele tem é a continuidade do sangue. Você ter um herdeiro para lhe dar o seu sangue e as suas coisas e o seu nome. Só que com isso ele acaba... Muitas pessoas odeiam ele na cidade, porque é uma cidade religiosa e ele, tipo, não tem o menor... Para ele, um dia santo e um dia de não santo, tanto faz. Então isso gera esse conflito que ele tem com a cidade. Só que a cidade tem muita gente morre, tem muito dinheiro, então acaba sendo... Ele ganha o respeito e ele é uma pessoa também violenta. Ele tem o respeito e o medo daquela cidade, mais por ser uma pessoa violenta. E por fim, minha última indicação, não poderia deixar de ser diferente, eu quero recomendar que vocês assistam o meu curta de 2016? 16, né? Eu não lembro, 2016. O meu curta é chamado Medo do Escuro, que é um curta que eu fiz para a faculdade, porque é um curta que eu fiz aqui em casa com um celular, meu próprio celular, não foi nenhum celular top do mercado, foi um celular sem fone, que era na época mais barato, que estava à venda. E é um curta que mostra primeiro que dá para fazer uma boa história. Eu particularmente
Acho que é uma boa história, eu precisei bastante para conseguir fazer, com recursos quase nulos. Eu não gastei praticamente nada. Eu tenho que agradecer muitas pessoas que me ajudaram na época para fazer esse curta. E eu fiz toda aquela parte de produção, assim, eu fui diretor, roteirista, iluminador, fiz as artes, as pinturas, os quadros, fiz tudo. E consegui fazer um cenário, uma coisa legal, que é uma boa referência para quem está começando e não tem recurso nenhum. Então, dá para fazer. Muita coisa eu faria diferente, com certeza. Hoje eu tenho muito mais experiência para falar sobre isso. Só que ainda assim, o conteúdo, o resultado ficou um conteúdo legal, ficou um resultado bacana. E vocês podem ver que é o vídeo em destaque do meu canal. Você entra no meu canal, você vê direto esse vídeo rolando. Beleza? Bom, espero que tenham gostado dessa lista. Me aprenda por não ter conseguido fazer 31 vídeos esse mês. Eu não vou fazer mais esse tipo de desafio, porque é muita coisa para fazer em muito pouco tempo. Mas foi legal, foi divertido, deu para fazer bastante coisa, deu para experimentar bastante formato no processo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, assista toda a playlist do canal, que está marcada, vou deixar aqui do lado, ou não sei, em algum lugar aqui na tela. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.